Boa tarde, terceiro ano. A partir dessa semana eu vou gravar videoaulas para vocês, tá? Não vou fazer mais aula ao vivo. Eu acho que não tem rendido como eu esperaria que rendesse, né? Muitos alunos estão, às vezes, sem a presença dos pais e isso gera um pouco de tumulto. Nosso conteúdo é muito simples, então faço os vídeos, explico a aula, explico a atividade e me coloco à disposição para tirar dúvidas pelo meu WhatsApp e pelo SPE com você, certo? Vou atender o WhatsApp no horário de aula, tá? Respondo todo mundo da 1 da tarde até as 17h30 e respondo vocês no SPE também, nesse horário, certo? Deixo esses dois canais liberados para perguntas. Bom, vou explicar um pouquinho da dinâmica das aulas. Eu escrevi por mensagem, né, na semana passada, porém, eu sei que ficaram algumas dúvidas. Nós estamos vendo dois conteúdos simultâneos. Por quê? Porque o SPE com você está adiantado em relação ao nosso conteúdo. E nós não podemos deixar de ver o SPE com você. Então, para não prejudicar os meninos e pular essa matéria que é importante, eu resolvi fazer o seguinte: toda segunda a gente vai ver o conteúdo de jogos de lutas no contexto escolar e toda quarta nós vamos fazer atividade proposta pelo SPE com você. Acredito que assim, dentro de mais uma semana, a gente encerra o conteúdo de lutas e ficamos apenas com o SPE com você, certo? Bom, vou falar hoje apenas dos jogos de lutas. E aí, na quarta-feira, eu falo dos jogos que envolvem rede e parede, que é os jogos que nós estamos vendo lá no positivo. Bom, os jogos de luta, gente, eles são jogos através de brincadeiras lúdicas para a gente poder desenvolver habilidades que são utilizadas pelos lutadores, tá? Então, são jogos simples, são jogos que é possível a gente fazer em casa, porque ele não exige muita gente, apenas 2 pessoas. É um ou outro jogo que tem mais de 2 pessoas, tá? Sendo assim, a gente pode fazer esses jogos com quem mora com a gente. E nós fizemos, então, já alguns jogos. E eu peço sempre que vocês escrevam no caderno esses jogos, ilustrem de forma simples. Ah, eu não sei desenhar, professora, não tem problema ser palitinho. Eu preciso que faça esse desenho para que você consiga lembrar do jogo quando a gente for fazer as trilhas. Porque como são muitos jogos, imagine você, nós vimos 10 jogos desse conteúdo. Quando a gente for fazer a trilha, se perguntarem pra gente lá do primeiro, nem sempre a gente consegue lembrar, ai, que jogo foi aquele? Porque são jogos com nomes diferentes. Então, quando a gente faz esse desenho, na hora, a nossa memória já lembra como era a regra daquele jogo, como era aquele jogo, tá? Então, escreva um nome, faça uma ilustração simples. Os jogos de luta, nós começamos a ver a habilidade de equilíbrio e desequilíbrio. Então, dentro desse equilíbrio e desequilíbrio, nós vimos alguns jogos. Nós vimos a Mãe Saci, nós vimos o Equilibrista, nós vimos a Corrida das Minhocas de 2 cabeças, nós vimos o Abaixa e Levanta e nós vimos o João Equilibrado. O João Equilibrado, ele era um jogo que precisava de mais colegas, então, às vezes não deu para fazer em casa. Pessoal, tudo que vocês não conseguirem fazer, nós vamos fazer. Eu vou pegar uma aula presencial, quando as aulas voltarem, eu vou pegar uma aula presencial, para que nós possamos, de uma forma rápida e compactada, ver esses jogos com os colegas, tá? Mas, por enquanto, fica a dica, tentem fazer, porque tem perguntas que a gente só consegue responder se a gente tentou fazer um jogo. Aí, depois, nós vimos o desenvolvimento do equilíbrio pela ação do outro. O outro tentando nos desequilibrar. Nós fizemos o Derrubando o Tiranossauro e fizemos o Corrida de Patos. Corrida de Patos era um jogo também que precisava de mais jogadores. Mas eu
não sei se vocês vão se lembrar, eu coloquei na atividade uma adaptação, certo? Para que vocês pudessem vivenciar o corrida de patos. Espero que vocês tenham conseguido, certo? Agora, nós vamos começar, dentro dos jogos de luta, nós vamos começar a ver duas ações. Empurrar e puxar, tá? Que são habilidades também muito importantes. Dentro desse contexto que nós estamos vendo, que são as lutas. Antes de explicar os jogos de hoje, vamos começar a pôr em prática uma atitude muito importante que os jogadores fazem sempre no início e no final de uma luta, que é o cumprimento ao adversário. Nós precisamos fazer isso para mostrar para o nosso adversário que a gente tem respeito por ele, porque é uma luta, não é uma briga, tá? Nós precisamos ter em mente que luta, ela tem regra, ela é uma organização sistemática. Agora, a briga já é confusão, é completamente diferente. Esse cumprimento, ele pode ser um aperto de mão, porém, como estamos vivendo essa época em que o aperto de mão, ele não está sendo bem visto, né? Nós temos que evitar esse contato. Vamos fazer um cumprimento assim, ó, inclinando o corpo para frente, abaixando a cabeça, tá? Então, sempre no começo da brincadeira e quando a brincadeira terminar, nós vamos fazer isso. Combinado? Então, vamos começar de hoje, nas brincadeiras de hoje. As duas brincadeiras de hoje. Pernas de aço é a primeira. Pernas de aço, gente, por quê? Porque nós vamos empurrar com a nossa perna o nosso adversário. Então, vai sentar um de frente o outro com a perna estendida. E o joelho levemente flexionado. Vai dobrar um pouquinho o joelho. E vai juntar a sua planta do pé com a planta do pé do seu adversário. Então, vai ficar assim. E é o sinal, certo? Vocês vão tentar empurrar um ao outro. Vocês podem colocar no chão fita crepe para poder marcar e ver quem conseguiu empurrar mais o adversário. Estabeleça um tempo e quando esse tempo terminar, vocês vão ver quem conseguiu empurrar o adversário para mais longe. Aquele que conseguiu é o vencedor da brincadeira. Lembrando, faça o cumprimento, tá? E o jogo termina. E aí, vocês vão lá no caderno, escreve o nome do jogo, faz um desenho simples, pode ser igual eu falei, ó, pode ser um palitinho, mas façam o desenho. E esse jogo tem 3 perguntinhas para responder, por isso que é importante vocês tentarem fazer o jogo. Qual era o papel dos 2 jogadores? Quem poderia vencer o confronto? O objetivo dos 2 era o mesmo? Então, respondam essas perguntinhas. Lembrando, se tiver dúvida, mande para mim no WhatsApp, tá? Ou lá no Positivo. Lá está aberto o canal de perguntas. Então, vocês têm esses 2 canais para conversar comigo. Esse jogo é muito simples, né, gente? Vocês viram, né? E é bem bacana, viu? E agora, o próximo é o combate de costas. Esse jogo, ele é muito semelhante àquele jogo abaixa-levanta, onde a gente entrelaçava os braços com o adversário. Então, imaginem que aqui atrás de mim tem um adversário. Eu vou entrelaçar o meu braço com ele e sentar. E o abaixa e levanta, juntos, a gente combinava de levantar, juntos, a gente combinava de abaixar. Nesse combate de costas, ele é o contrário. Eu vou tentar não deixar o meu adversário levantar, ao mesmo tempo que eu vou tentar levantar. Isso acaba deixando esse combate de costas um pouquinho mais difícil em relação ao abaixa-levanta, já que o abaixa-levanta eu combinava com o meu colega. Aqui não, aqui eu impeço, eu tento, a minha ação é tentar impedir, tá? Que o meu adversário levante. Novamente, tenho perguntas. E a primeira é, qual a diferença entre esse jogo e o abaixa-levanta? Já até falei. Em qual desses jogos é mais difícil alcançar os objetivos? É uma pergunta pessoal, porém também já falei, né, gente? Ela é pessoal, mas quem vivencia o jogo
vai entender que a dificuldade maior está nesse, porque esse eu não combino com o meu adversário, é a hora certa da gente subir e da gente descer. Bom, espero que vocês tenham uma semana muito abençoada, com muita saúde e muita paz, tá? Estou aqui para responder todas as perguntas que surgirem. Hoje eu vou falar apenas dos jogos de hoje. Não precisem abrir o SPE antes de quarta-feira. Então, libero essa atividade hoje até na quarta. Quarta-feira mando um novo vídeo sobre os jogos de quarta, tá? Então, fiquem com Deus e até quarta-feira.